Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Feche teus olhos, querido. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade gloriosa de estar na tua presença, te cultuando, sentindo, ó Deus, o calor do teu Espírito Santo, a renovação que a glória do Senhor proporciona a cada um de nós. Nós estamos aqui porque fomos convidados, nós entramos pelas portas, estamos à mesa contigo, somos família do Senhor. E é tão bom estar aqui com nossos irmãos, poder rir juntos, chorar juntos, poder nos abraçar e saber que o Senhor está cuidando de nós, que os nossos problemas estão todos em tuas mãos e que o sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente, é poderoso para nos dar a vitória em todas as questões em que nós estamos envolvidos. Agora nós abrimos a tua palavra com ousadia, abrimos a tua palavra com esperança, com expectativa de que o Senhor vai falar conosco. Deus, abre o nosso coração agora. Meu Deus, repreenda agora tudo que é contrário à tua palavra. Não permita que o cansaço, o sono, a indiferença, a movimentação, os ruídos externos nos impeçam de beber dessa água cristalina, de provar dessa fonte poderosa. Mas, ó Deus, que o poder do Senhor opere aqui em cada um de nós, de maneira que a tua palavra cause em nós o efeito, o impacto necessário para uma mudança de vida, para que sejamos uma igreja verdadeiramente renovada no teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A oferta que Deus aceita. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Desde que o mundo é mundo, há um desejo latente no ser humano de oferecer alguma coisa para Deus. Vocês percebam aqui no desenrolar da história que Deus não pediu nada com ninguém. Tanto Caim quanto Abel, eles resolveram apresentar uma oferta a Deus. No livro dos Salmos, no capítulo 116, versículo 12, tem um versículo que expressa bem esse sentimento. O salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? À medida que a gente vai caminhando com Deus, que a gente vai vivendo, e a gente começa a experimentar os benefícios de Deus, a gente começa a pensar: eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que oferecer alguma coisa para Deus, eu tenho que ofertar alguma coisa para Deus. Eu não posso ficar recebendo todos esses benefícios e me fingir de morto. Eu tenho que retribuir a Deus de alguma maneira. E a gente pensa, da mesma forma que o salmista: o que eu vou oferecer a Deus em troca dos seus benefícios? E os benefícios são muitos. No Salmo 139 diz: se eu fosse contar as maravilhas que Deus tem operado, contaria, sem jamais chegar ao fim. Se eu fosse dar oportunidade para cada um de nós aqui, em uma palavra, dizer de um benefício que Deus tem concedido, e fosse dando a volta, a gente ia ficar aqui a noite inteira. E nós íamos ficar falando os benefícios de Deus. Desde o pão de cada dia, o ar que nós respiramos, a água, a roupa que a gente veste, o abrigo da chuva, a família. Se a gente for olhar para o nosso corpo, de braço, perna, ouvido, olho, boca, se a gente for falar de amizade, de família, se a gente for falar de proteção espiritual, de paz, de amor, de alegria, irmãos, são muitos os benefícios que Deus tem nos concedido.
Aí o crente, né, o cristão, o ser humano grato, ele começa a pensar, eu preciso também oferecer alguma coisa a Deus, em troca de todos os seus benefícios. O que eu posso oferecer a Deus de maneira que Ele aceite? O que alguém que não tem nada pode dar para alguém que tem tudo? Esse é o nosso dilema. Deus tem tudo, não precisa de nada. E nós não temos nada. Então a gente já começa a pergunta com um problemão para resolver. Sendo assim, nós não podemos de maneira nenhuma pensar em coisas materiais. Vai muito além disso. E eu queria caminhar com os irmãos, nesse tempo que nós temos, sobre o tipo de oferta que Deus aceita das nossas mãos. Você também gostaria de oferecer alguma coisa a Deus? Você tem ficado incomodado por ser tão abençoado por Deus e não está fazendo nada em troca? Você gostaria de fazer mais um pouco do que você tem feito? Então eu quero que você caminhe comigo nessa reflexão. A primeira coisa que nós enxergamos na Bíblia sobre a oferta que Deus aceita é aquela oferta que é oferecida pela fé. Vamos ler o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha, o escritor aos Hebreus vai dizer para a gente lá na frente, uma das razões porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Porque Abel ofereceu a sua oferta pela fé. Ou seja, quando nós vamos oferecer alguma coisa a Deus, nós devemos entender que essa oferta é movida pelo relacionamento que nós temos com Ele e não pelo desejo de pagar a Ele por alguma coisa que Ele nos faz. A oferta não pode ser obra da carne. A oferta tem que ser um ato de fé. Lá em Hebreus capítulo 10, 38 diz, o justo viverá pela fé. Deus não vê a oferta em si. Deus vê a pessoa que está ofertando. Muito se tem estudado para se entender por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Tem uma linha que diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel porque Caim ofereceu uma oferta de vegetais, sendo que a oferta teria que ser uma oferta de sangue. Então, como Abel ofereceu o cordeiro e Caim ofereceu as frutas, Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Mas a Bíblia fala da oferta de manjares. Várias vezes no Pentateuco diz das ofertas de manjares. As pessoas ofereciam as frutas, as plantações, as primícias a Deus. Outros dizem assim, não, é que Abel deu das primícias. E Caim não, ele pegou do fruto e trouxe. Mas eu penso que não é só isso. A explicação ela está bem clara no próprio texto. Quando nós lemos aqui no capítulo 4, no final do versículo 4 e no início do versículo 5, traz a explicação para nós por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro. Olha o que diz a palavra de Deus. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus, ele não vê a oferta, ele vê a pessoa. Eu posso garantir para os irmãos que se Abel levasse as frutas e Caim levasse o carneiro, Deus ia se agradar de Abel do mesmo jeito. Porque aqui não diz que Deus se agradou da oferta de Abel, e nem que se desagradou da oferta de Caim. Deus se agradou de Abel, e se desagradou de Caim. Quando Deus se agrada da pessoa, Ele aceita a oferta. Quando Deus não se agrada da pessoa, Ele não aceita a oferta. Porque Deus não precisa de oferta nenhuma. Ele é dono de tudo. E isso é o quê? É um ato de fé. Deus olha a pessoa e não a oferta. Quando nós apresentamos a Deus alguma coisa num ato de fé, não importa o que nós estamos entregando, porque aquilo vem como fruto de um coração grato. Por isso que Jesus, sentado à beira do gasofilácio, viu os ricos depositando ali grandes fortunas.
E uma viúva pobre depositando uma moedinha. E ele disse, essa viúva pobre deu mais do que todo mundo, porque ela deu uma oferta de fé. Fé não é aquilo que nós fazemos, fé é aquilo que nós somos. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que o Senhor aceitou a oferta de Abel, porque ele apresentou a oferta pela fé. Ou seja, Abel deu uma oferta do que ele era. A sua oferta foi aceita. E da mesma forma, Caim, por não ter uma vida aprovada diante de Deus, a sua oferta não foi aceita e poderia ser qualquer coisa que ele oferecesse que não seria aceita. Nós queremos ofertar alguma coisa a Deus. Qual é a oferta que Deus aceita? Em primeiro lugar, a oferta que é oferecida pela fé. Uma oferta que é fruto de uma vida no altar de Deus. Sendo assim, qualquer coisa que vier nas nossas mãos, Deus aceitará. Em segundo lugar, a oferta que Deus aceita, uma oferta que é acompanhada de obras justas. 1 de João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque a vida de Abel, as obras de Abel eram justas. E as obras de Caim eram obras más. Eram obras do maligno. Abel escolheu viver uma vida ao lado de Deus, fazer coisas boas, amar as pessoas. Caim resolveu viver uma vida perversa, de ódio, de amargura, de ressentimento. Isso é uma escolha que cada um de nós faz. Você pode escolher viver sua vida recheada de obras justas, semeando amor por onde você estiver, semeando concórdia, comunhão, harmonia. Você pode ser um elo de ligação, você pode ser um reparador de brecha, para usar um termo bíblico, ou você pode ser um desagregador, uma pessoa que onde vai a confusão. Alguém já disse que tem dois tipos de pessoas. Tem gente que é pá e tem gente que é inchada. A inchada traz para perto, a pá joga para longe. Eu penso que nós devemos ser como a inchada. Não importa, traz para perto. Quando nós escolhemos praticar obras justas, de amor, quando nós comparecemos diante de Deus para fazer uma oferta, a nossa oferta é aceita pelas suas mãos. Mas quando nós praticamos a iniquidade, Deus não aceita a oferta das nossas mãos. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 7, irmãos. Versículos 21 a 23. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pessoas fazendo coisas em nome de Jesus, chamando Jesus de Senhor, mas por baixo do pano praticando a iniquidade. E quando elas se apresentam diante de Jesus, ele diz: eu não conheço vocês. Ou seja, nenhuma das ofertas dessas pessoas foi aceita. Todas essas obras realizadas, e provavelmente dentro de um contexto eclesiástico, expulsão de demônios, cura de enfermidades, profecias, nenhuma delas foi autenticada por Jesus. Jesus está dizendo: isso tudo que você fez aí não foi para mim, porque eu nem conheço vocês. Deus não aceita a oferta daquele que vive uma vida de iniquidade, que tem uma aparência de espiritualidade, que pratica atos próprios de pessoas religiosas, mas quando ninguém está vendo, pratica a iniquidade. Essa oferta não é aceita por Deus. Esse trabalho realizado, Deus não aceita.
Esse dinheiro colocado no gasofilácio, Deus não aceita, porque a oferta que Deus aceita é a oferta daquela pessoa cujas obras são justas. Aí não tem nada a ver com a quantidade, não tem nada a ver com o tipo da oferta, tem a ver com a vida do ofertante. Qual é a oferta que Deus aceita? A primeira oferta que Deus aceita é aquela que é oferecida pela fé, que não quer comprar nada de Deus. A segunda oferta que Deus aceita é a oferta daquela pessoa cujas obras são justas. Pessoas que vivem praticando e espalhando a justiça, a unidade, a santidade, por onde quer que ela ande. Essa, quando traz a oferta, Deus aceita. Terceiro tipo de oferta que Deus aceita é a oferta daquela pessoa que não prossegue no erro. Vamos ler na carta de Judas, no versículo 11. Diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Irmãos, quando nós lemos a história desses dois irmãos, a gente percebe que a intenção de Caim em matar Abel, ela foi um processo. Eles não tiveram uma discussão e do nada Caim matou Abel. Houve um caminho. E é o mesmo caminho que nos leva a praticar coisas abomináveis contra Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, ele fala qual é esse caminho. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus mesmo a ninguém tenta, ele não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um de vós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então é um processo. Não sabemos por quê, em algum momento da infância ou da adolescência, Caim desenvolveu uma animosidade em relação ao seu irmão. Ele passou a desejar mal ao seu irmão. Ele passou a odiar o seu irmão. E essa oferta foi o estupim. Essa oferta foi a gota d'água que fez transbordar o copo. Eles não estavam vivendo assim numa harmonia perfeita e de repente um partiu para cima do outro e feriu. Não. Foi um processo. E no próprio texto que nós lemos, está escrito isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o próprio Deus exorta Caim. E ele diz assim, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não temos as informações aqui detalhadas, mas Caim entrou em rota de colisão com Abel. E tudo que acontecia era motivo para ele odiar mais o irmão. E aquela oferta que Deus aceitou de Abel e não aceitou dele próprio foi o estopim. E Deus avisa, olha, ainda dá tempo de você voltar atrás. Ainda dá tempo de você não fazer o que você está pensando em fazer. Seu semblante caiu. Eu sei o que você está querendo fazer. Eu estou observando o caminho que você está trilhando. O caminho do ódio, o caminho da discórdia, o caminho da inveja. Esse caminho vai dar no precipício. Olha, Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Dá tempo de parar esse processo. Dá tempo de você abortar essa tentação. Dá tempo de você não fazer isso que você está querendo fazer. Agora, o pecado jaz à porta e a ti cumpre dominá-lo. Esse texto é um princípio desde sempre para sempre. Deus não nos impede de pecar. Eu já ouvi alguns crentes orando nesse sentido, e pode ser até uma oração bem intencionada, mas é uma oração completamente inócua. Se nós resolvermos pecar, nós vamos pecar. Deus vai permitir. Não adianta você marcar com a mulher do vizinho lá em Barra do Piraí e falar, Deus, fura o pneu desse carro, meu Deus. Senhor, arruma um engarrafamento, um acidente na estrada, tranca essa estrada, não deixa eu chegar lá não. Ué, por quê? Não é tão fácil manobrar e voltar para casa? Deus, se não for da tua vontade, não deixa eu chegar lá para matar aquele cara não. Só sabe que eu estou indo com a faca aqui, mas se não é da tua vontade que eu mate ele, não deixa eu chegar. Deus vai te impedir. Quem quer pecar, vai pecar. E não diga, Deus me tentou. Não.
Pelo contrário, Deus avisa. O pecado é um caminho. E quando a gente pega o rumo do pecado, que a tentação já nos atraiu e seduziu, é um caminho bem difícil de dar ré, de manobrar e voltar. Mas é possível. E Deus sempre avisa, o Espírito Santo sempre avisa. Qual foi o problema de Caim? Foi ele ter pecado? Não. O problema de Caim foi ele ter prosseguido no caminho do pecado. Irmãos, quase todos nós aqui já fizemos coisas horríveis. Quase todos nós aqui. Quase todos nós aqui já fizemos coisas que nós nos arrependemos. Na mocidade, na adolescência, depois de velho. Quase todos nós aqui temos motivo para arrependimento. Mas por que nós estamos aqui na presença de Deus? É porque nós não prosseguimos no caminho que nós um dia andamos. É por isso que eu posso chegar aqui diante de Deus e depositar a minha oferta, seja a oferta no gasofilaço, seja a minha oferta de louvor, seja a minha oração, seja o meu trabalho voluntário aqui na obra de Deus. Eu posso oferecer isso tudo a Deus porque eu desisti daquele caminho que eu andava. Mas se eu prossigo nesse caminho, o caminho da discórdia, o caminho do ódio, o caminho da inveja, se eu seguir nesse caminho, Deus não aceita a oferta das minhas mãos. Isso, irmão, se a gente não vigiar, acontece com qualquer um de nós. Isso é o caminho de Caim. Esse caminho tem que ser abandonado. Se nós queremos que a nossa oferta seja aceita por Deus, nós precisamos desistir desse caminho de erro. Apocalipse capítulo 2 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Judas escreve assim: ai deles, ai daqueles que prosseguem pelo caminho de Caim. Qual o caminho que nós temos trilhado, irmãos? E não tem jeito, nós deixamos rastro, deixamos marcas. Quais são os rastros que nós deixamos atrás de nós? Quantas pessoas nós ajudamos? Na rua, na vizinhança, no ambiente de trabalho, na igreja. Nós investimos nelas, gastamos com elas, estivemos com elas. São os rastros que nós vamos deixando. São os caminhos que nós vamos traçando. Nós vamos prosseguir pelo caminho de Caim. O homem bem-sucedido na carreira cristã não é aquele que nunca errou, é aquele que não insiste no erro. O limpo não é aquele que nunca se suja. O limpo é aquele que toma banho todo dia. Ele não aceita a sujeira. Olhar para trás não adianta. Só se for para aprender com os erros. Vamos olhar para frente. Qual é o caminho que nós vamos trilhar lá na família, lá no trabalho, lá na empresa, lá na vizinhança? Qual é o caminho que nós vamos trilhar? Porque o caminho que a gente anda diz se a nossa oferta é aceita ou não é aceita na presença de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu quero ofertar alguma coisa a Deus. Mas qual é a oferta que Deus aceita? Deus só aceita aquilo que é oferecido pela fé. Quando nós não oferecemos para ganhar nada, nós oferecemos porque já ganhamos. Nós oferecemos por amor. Deus aceita a oferta daquele cujas obras são justas, daquele que semeia coisa boa por onde ele anda. E Deus aceita a oferta daquele que não prossegue no caminho do erro, daquele que quando erra ele se arrepende, daquele que não aceita deixar atrás de si um rastro de destruição, de discórdia e de inveja. O princípio bíblico em relação às ofertas é o mesmo desde sempre. Deus primeiro vê a pessoa, depois ele vê o que a pessoa traz na mão. Diferente da gente. Nós, seres humanos, primeiro nós queremos ver o que a pessoa tem para dar para a gente. Depois a gente vai ver se a gente aceita ela ou não. Se uma pessoa chega e te dá de presente um gravetinho de pau, você vai receber ele de um jeito. Se a pessoa chega e traz um perfume do Boticário, você vai receber ele de outro jeito. Seres humanos. Qual é a mentira mais contada no mundo? É quando você chega na festa de aniversário, a pessoa diz assim: que presente, rapaz, importante é a sua presença. O ser humano é assim. Ele primeiro vê o que a pessoa traz, depois ele vê se vai aceitar a pessoa ou não. Deus é completamente avesso a isso. A manifestação de Deus é o contrário disso. Primeiro Deus vê a pessoa.
Se Deus se agradar da pessoa, ela pode chegar com um gravetinho. Deus falou assim, pô, foi a melhor oferta que eu recebi hoje. Mas se Deus também não se agradar da pessoa, pode botar $1 milhão aqui, que Deus não aceita. Sempre foi assim e sempre será assim com o nosso Deus. Estamos entrando numa fase nova. O que é que nós queremos de Deus? Queremos ser aceitos por Ele? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.